Nós acabamos de ouvir no Evangelho que os discípulos de Jesus pediram a Jesus: ensina-nos a rezar, ensina a gente uma oração. Essa era uma prática muito comum. Os rabinos, os rabis, os mestres da época de Jesus ensinavam orações aos seus discípulos, ou ensinavam uma oração que pudesse ser uma espécie de síntese de todo o ensinamento daquele mestre, daquele rabi. Os discípulos de Jesus então insistiram com ele: Senhor, ensina-nos uma oração, ensina-nos a rezar. O interessante é que, se a gente olhar com carinho, muitos estudiosos concordam que a oração de Jesus, ela pode ser resumida na primeira palavra desta oração. A oração que Jesus ensina aos discípulos começa com a palavra Pai. Ensina os discípulos dele a se dirigirem a Deus desta forma: Pai. Na verdade, no texto original deste evangelho, a palavra que aparece lá no hebraico é a palavra Abá. E Abá não é exatamente o que seria pai em nossa língua, mas uma forma diminutiva, afetiva, carinhosa, parecida com o que no Rio de Janeiro se fala papai, ou no Nordeste, onde eu morei, se fala painho. Quer dizer, o pai que a gente se dirige ao pai com alguma intimidade, proximidade, cumplicidade, amizade. É o pai que a gente entende que é alguém que está ao nosso lado para o que der e vier, não apenas o elemento do limite da correção, mas um pai que está do nosso lado para o que der e vier. Uma vez um amigo meu me contou que numa das viagens que ele fez a Israel, ele viu um garotinho brincando num escorrego de parque, né? Aquele brinquedo que a gente não encontra mais nas praças, mas que tem uma escadinha e um escorrego, e a aterrissagem lá embaixo nem sempre é segura. Às vezes a aterrissagem é tranquila e às vezes a aterrissagem é um pouco acidentada. Depende da velocidade que se imprime, depende da maneira como o moleque decide descer, às vezes quer descer de cabeça, quer inovar, tal. Então nem sempre a aterrissagem é tranquila. Mas estavam dois padres sentados na praça e tinham uma criança e o pai num banco próximo. Era um menino e o garoto, né? Outro dia eu vi também, um parênteses, dizendo que geneticamente, de modo geral, a constituição do homem é muito mais preparada para viver mais. Mas aí dizia na brincadeira, dando alguns exemplos, por que o homem em geral vive menos. E aí exatamente pelos riscos que a gente acaba se expondo. E aí ali já o garoto, desde pequeno, ele estava descendo de cabeça pelo escorrego. O colega comentou com outro colega assim: isso vai acabar mal, como a turma diz hoje, né? Vai dar ruim, não vai terminar bem essa brincadeira, espera só. E os dois ficaram de olho. O moleque descia, dava a volta, subia a escada rapidinho, descia. Num dado momento, numa dessas descidas, a aterrissagem não foi bacana, ele meio que levantou um pouco, aí a barriga arrastou um pouquinho no chão. E o interessante é que ele não estava machucado a ponto de não conseguir levantar, mas ele, com um misto de vergonha e de dor, né? Às vezes a criança cai, ninguém vê, ela levanta e toca o barco. Mas basta que alguém tenha visto, ou que diga assim: coitado, é a criança, uau, abre ali né? Então, quando o garoto arrastou a barriga no chão, ele começou a gritar: Abá, 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 na língua dele, né?
E os colegas me disseram o seguinte, que aquilo que eles tinham estudado durante um semestre, uma matéria de 4 créditos da universidade, que é quando a gente estuda Deus Uno, num outro semestre a gente estuda Deus Trino, então a gente no Deus Uno estuda a figura de Deus e a paternidade divina. Ele falou que nunca teve ao longo desse semestre uma tradução tão clara do significado da paternidade divina, como naquele momento em que o pai ouviu o garoto, foi lá, botou no colo, acalmou. E não é que o moleque voltou para o escorrego? Eles me contaram que ele voltou para o escorrego, mas naquele momento foi o conforto do pai, o colo do pai, o abraço do pai. A oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, para escândalo dos judeus, porque essa foi a razão pela qual Jesus foi preso e depois morto. Os sumos sacerdotes disseram assim: ele chama Deus de Pai. Ele diz que Deus é Pai. E isso para a gente, o nome de Deus é até impronunciável. Imagine alguém ousar dizer que pode se dirigir a Deus como filho e entendê-lo como pai. É um nível de proximidade, é um nível de comunhão, é um nível de amizade, segundo a compreensão dos sacerdotes e mestres da lei, não cabia ou não caberia na relação entre Deus e os homens. Pois Jesus reinaugura, Jesus convida com a sua oração a esse estreitamento, a entendermos que o nosso Deus, que enviou Jesus para nos salvar, que criou o mundo, que santifica o mundo por seu Espírito, é nosso Pai, próximo, íntimo, zeloso, providente, atento às nossas necessidades. Jesus chega a dizer na Escritura que não cai um pardal do ninho sem o consentimento, a observação, o olhar atento, o olhar vigilante do Pai do céu. Por isso, tudo que vem depois nessa oração acaba sendo apenas um desdobramento desse primeiro momento. Pai. Uma vez eu li também um apoftegma. Apoftegma é o nome que se dá para os dizeres dos santos padres dos primeiros séculos da nossa experiência de fé. E aí conta esses apoftegmas, são histórias dos santos padres, que certa vez um padre dos padres do deserto fez uma longa caminhada. E quando ele chegou no lugar de destino, perguntaram assim para ele: o que você fez durante o caminho? E ele disse: rezei. E aí perguntaram para ele: nossa, quantos terços, quantas Ave Marias, quantos Pai Nosso? E ele respondeu: acabei ainda agora o primeiro Pai Nosso. A ideia dele qual era? Que se a gente mergulha na profundidade desta oração, talvez a gente precise de um bom tempo só para a palavra Pai. Depois um bom tempo para cada um dos pedidos que estão ali, desdobrados dessa relação, uma espécie de exemplificação, materialização desse primeiro momento que é a síntese da oração. Pai, Paizinho, Papai, Abá. E aí nós temos lá os 7 pedidos, as 7 petições da oração do Pai Nosso, que ele foi meditando ao longo de uma caminhada de quase que um dia inteiro, em cada trecho, uma dessas petições, um desses pedidos, O primeiro pedido é: santificado seja o teu nome, Que o nome de Deus seja santificado na nossa vida.
no que eu falo, no que eu penso, no que eu digo, nas escolhas, em tudo que eu faço, o nome de Deus seja santificado. O segundo pedido, venha a nós o teu reino, que o reino de Deus venha a nós, com tudo que isso significa, que Deus, que o céu se derrame sobre nós, que o reino de Deus venha ao nosso encontro. A gente costuma cantar, né? Hoje o céu se abre para derramar. A gente canta também, Padre Marcelo, não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. A ideia é essa, né? Venha até nós o reino de Deus, se instaure entre nós o reino de Deus, de justiça, de paz. Depois, seja feita a vossa vontade na terra e no céu. Ih, difícil, né? Muito difícil. Que a vontade de Deus seja feita no céu, ok. Na terra, luta, né? Luta em coisas pequenas. Se a vontade de Deus fosse feita entre nós, que mundo diferente que nós teríamos e viveríamos, né? Sem fome, sem miséria, sem injustiça, sem pobreza, se a vontade de Deus fosse feita, não? Então vamos lá, retomando. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois um outro pedido, que é a extensão daquele lá, né, daquele primeiro pai. Qual é o pai que não deixa de prover os seus filhos, né? O pão de cada dia nos dai hoje. É o quarto pedido, a gente recorre à providência divina, que não nos falte. E no pão está representada toda e qualquer forma de necessidade, material, psicológica, espiritual. Então está lá, o pão de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, e aqui tem uma condição, é interessante, né? Que é o único item que tem compromisso, que tem condição. Perdoa as nossas ofensas, como eu também vou perdoar, como nós perdoamos. É o único item ensinado por Jesus que ele condiciona aquilo que o Pai vai oferecer e pode oferecer a algo que eu também deva fazer. Nos outros casos, não, basta pedir e ok, o Pai derrama. Mas neste caso, o que é oferecido está preso a uma ação minha também, como uma espécie de gatilho, né? Que eu, na medida que eu perdoo, ok, serei perdoado. Não nos deixeis cair em tentação, também, é o sexto pedido, né? Significa que a gente entende que o inimigo de Deus também ronda, a tentação também nos ronda. Às vezes a gente está tão certinho, tudo tranquilo, em paz, vem aquela situação para instabilizar, para bagunçar um pouco as coisas. Então que ali também a gente guarde aquela serenidade, certeza da providência divina. E o último pedido é livra-nos do mal, que eu acho que está muito preso. O sexto e o sétimo estão bem relacionados, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas se ela aparecer, Senhor, livra-nos do mal, que eu não caia. De modo que um está muito ligado ao outro. Essa oração, não sei se vocês concordam comigo, vou retomar, ela está sintetizada na palavrinha Pai. Quando você pensa em a presença de um Pai com a plenitude do sentido dessa palavra, então você acaba desdobrando, né, as necessidades, guardar do mal, permitir que a gente caia, afastar de nós o perigo, nos ajudar a perdoar e ser perdoado, e daí por diante. De modo que existe hoje uma bonita proposta aí para a nossa, né, intimidade com Deus. Eu penso que a palavra intimidade hoje combina com a nossa experiência de fé. Às vezes nós recebemos a fé dos nossos pais, né? Minha mãe sempre foi à igreja, eu vou à igreja. Mas tem um momento que essa escolha precisa ser minha. Por um tempo ela é deles. Tem um momento que ela precisa ser minha. Este momento em que ela precisa ser minha, diz respeito a exatamente essa intimidade, a descoberta da intimidade. Deixou de ser, ou continua sendo,
o Deus apresentado pelos meus pais e passou a ser o Deus experimentado por mim. O meu Deus, o meu Pai, que com alguma liberdade eu sinto que posso chamar de Abá, que significa papaizinho. Não que a experiência que eu tenho da fé recebida dos meus pais não seja rica, claro que é. Quase tudo que a gente recebe na infância e na adolescência é mediado pelos pais. E por que não a fé? Né? Tem gente que diz assim, eu vou deixar quando ele crescer escolher se ele vai ser batizado ou não, se vai ao catecismo ou não. E eu pergunto, e você deixa ele escolher para quando crescer se vai à escola ou não? Se vai respeitar a família ou não? Enfim, por que esse escrúpulo nesta escolha que não existe em outras? E quase tudo que se oferece, que a gente recebe na infância e na adolescência, é mediado pelos nossos pais, e é ótimo que seja assim. Mas tem aquele momento em que a gente passa por uma diferenciação. Meu pai, minha mãe, eu. Na adolescência é até interessante que muitas vezes os filhos dizem assim, eu não quero ser o que meu pai é, eu não quero ser o que minha mãe é, né? E às vezes mais tarde a gente fica tão parecido com eles. Eu acho que na medida que eu estou envelhecendo, eu estou mais parecido com meu pai, né? Então é mais ou menos assim que acontece, né? Essa imagem, a imagem paterna, a imagem materna, ela tem uma força sobre nós, e muito do que é mediado por eles é bênção para a gente, mas chega a hora que a gente faz o nosso caminho. Hoje a palavra de Deus convida a gente a essa descoberta do nosso Deus como nosso Pai, Abá, o Pai da intimidade. Hoje a gente celebra a Nossa Senhora do Rosário, e aí nós temos ali uma figura materna também na nossa fé, né? A gente não tem só do ponto de vista da experiência da nossa fé, a paternidade divina. Deus é o Pai, o único Pai, inclusive o Pai da mãe de Jesus, né? Quando a gente reza o texto, a gente reza assim, salve filha de Deus Pai, Ave Maria, salve mãe de Deus Filho e esposa de Deus Espírito Santo, ou seja, Ele também é Pai de Nossa Senhora. Mas houve da parte do nosso Deus um desejo também, que a gente tivesse essa tradução materna do próprio cuidado divino na nossa vida. E hoje nós celebramos em Nossa Senhora do Rosário esse cuidado paterno que ganhou forma humana na maternidade da mãe de Jesus, que também é nossa mãe. Vamos celebrar hoje com muita alegria também este cuidado permanente e constante do nosso Deus em nossa vida. Vamos acompanhar nossa procissão e o canto das ofertas.